Muito bem, pessoal. Hoje nós vamos fazer uma explanação, um caso clínico de uma menina de 11 anos e 9 meses. Essa menina tinha mordida aberta, ela se apresentava com ausência de espaço para os dentes caninos superiores. Então ela teve que usar disjuntor de Haas, teve que usar mola de secção aberta e também ela apresentava uma mordida aberta esquelética. Por isso foi colocado junto com o aparelho fixo uma grade palatina. No final do tratamento houve a necessidade de se fazer um ajuste oclusal. Então foi tirado o aparelho e a paciente foi encaminhada então para um protesista para fazer os ajustes. Então nós temos aqui as fotos iniciais extrabucal. Então nós temos aqui uma vista anterior. Pode perceber aqui que os caninos estão totalmente fora de lugar. Não tem espaço para os caninos. Os laterais eles estão um pouco que lingualizados. Nós vamos ver depois em outras figuras. Veja que ela tem a maxila atrésica, não chegando a ter um cruzamento de mordida, quase. A paciente é classe 1, então a cúspide mesiovestibular do primeiro molar superior, ela oclui aqui, tanto do lado direito como do lado esquerdo, com o sulco vestibular do primeiro molar inferior. E essa mordida aberta esquelética que ela apresenta, ela foi corrigida durante o tratamento com uma grade palatina. Uma grade palatina que foi colocada já com os tubos soldados, porque esses tubos a gente utilizou para fazer o alinhamento e o nivelamento. Aos poucos, essa grade foi fechando essa mordida. Apesar de ser uma mordida esquelética, não era uma mordida assim muito pequena, como vocês podem verificar aqui. E também ela usou elásticos aqui na região anterior, elástico quadrado, e também foi colocado os fios de nitinol com curva reversa de SP para forçar então essa mordida a ser fechada. Houve necessidade posteriormente de fazer a extração do 14 e o 24, mas como essa paciente ela teria que usar primeiramente o disjuntor de Haas modificado, então eu mantive os primeiros pré-molares, eu não extraí. Aqui nós temos uma radiografia inicial do tratamento. Então foi verificado aqui que estava assim tudo em ordem. Veja aqui os seios maxilares bastante volumosos. Não tem problema de septo. O paciente respirava bem. Aqui os modelos de estudos iniciais. Então pelo modelo a gente já observa aqui que a paciente tem uma mordida aberta, esquelética. Vejo que os dentes posteriores estão nos limites para não estarem cruzados. O mau posicionamento dos caninos. E os inferiores. O canino inferior também estava bem vestibularizado, bem fora da sua posição original. Olha aqui. Aqui e aqui. Uma vista lateral do modelo. Aqui, olhando por oclusal, a região inferior, a mandíbula, dá para se observar que o canino estava bem fora de posição, o lateral, e este canino também estava fora de posição. Sempre quando o paciente tem uma maxila atrésica, ele pode ou não ter
mordida cruzada posterior, a primeira coisa que se faz é aumentar o perímetro do arco. Então, esse disjuntor de Haas modificado, ele foi colocado, instalado para qual fim? Para justamente abrir espaço. Então, esse arco estava muito fechado, estava atrésico, e esse disjuntor ele expandiu este arco aqui, dando espaços para que facilitasse então o nosso trabalho. Aí depois a gente extraiu aqui os pré-molares. Depois de extraídos os pré-molares, a gente ainda utilizou lixas para fazer o stripping aqui na parte anterior, mola de secção aberta. Então usamos uma série de artifícios para arrumar espaço aí nesse paciente. Veja aqui que esse disjuntor de Haas modificado, ele está cimentado aqui com as suas bandas nos primeiros molares permanentes, e aqui na frente eu coloquei aqui este fio colado na região de laterais por uma razão muito simples. Os laterais, como eles estão lingualizados, ao mesmo tempo que este disjuntor vai afastando aqui, vai abrindo a maxila, aqui na frente, na parte anterior, esses laterais, eles vão de um certo modo vestibularizando. Não vai também chegar no limite, mas ajuda. Porque posteriormente a gente extraiu os pré-molares para arrumar espaço para os caninos, e quando os caninos entraram na posição, aí ficou faltando espaço aqui para os laterais. Então isso aqui ajudou bastante. Se não tivesse feito isso, não ia sobrar espaço quase que nenhum. Muito bem, aqui nós temos a instalação do disjuntor de Haas modificado. Então ele ficou muito bem adaptado. Aqui vocês estão vendo uma vista vestibular, mostrando aqui o arco semilunar por vestibular colado, aqui por lingual. Aqui uma vista do lado direito, aqui do lado esquerdo. E volto a insistir, uma mordida aberta, bem aberta. Esta mordida esquelética, e eu fiquei um pouco preocupado quando eu fiz esse tratamento. Como a paciente tinha seus 11 anos e 9 meses, quase 12, então isso facilitou em parte esse fechamento aqui. Bom, depois que o disjuntor de Haas expandiu o arco, foi confeccionado então uma outra moldagem, outra bandagem. Vejam, foi colocado aqui os tubos, instalasse essa grade, então o tubo já estando aqui iria facilitar então para a gente fazer o nosso alinhamento e nivelamento, o fio passar aqui nesse tubo. Veja que a paciente aqui está com o aparelho, então eu já tinha colocado o aparelho, e aqui quando eu fui instalar a grade palatina, ela está sem o aparelho, então é estranho. Então, poxa, aqui ela está com o aparelho e com a grade palatina. Está vendo aqui? O aparelho superior, inferior e a grade palatina. E aqui está sem aparelho quando eu instalei a grade palatina. Por quê? Porque ela teve uma festa, uma formatura, e a mãe pediu para que removesse o aparelho, se possível. Então eu falei, olha, vamos remover só o superior porque aparece mais. Então eu vou abrir uma exceção, porque eu não gosto de fazer isso. Vocês estão vendo aqui a grade palatina já instalada. Aqui, vejam a grade palatina numa vista posterior. Ela tem que pegar quase aqui a parte inferior de mandíbula para a língua não passar no espaço. Porque senão, se essa grade foi muito curta, não vai adiantar nada. Então veja aqui que a grade ela está impedindo que a língua se acomode aqui
Por isso que manteve aberta essa mordida aí por muito tempo. Então a grade palatina instalada, e foi novamente depois, posteriormente, colado aqui o aparelho. Veja que na parte inferior eu já estava entrando aqui com uma mola de secção aberta para arrumar um espaço aqui para este lateral. Veja aqui que o espaço já está quase no momento para a gente começar a vestibularizar esse dente aí. Aqui vocês estão vendo os caninos, bem fora da sua posição, uma posição ectópica, e depois eu tive que extrair os pré-molares. Aqui nós estamos já passando aqui um fio para alinhar e nivelar a parte superior. Então eu coloquei o aparelho novamente. Então está aqui, não é? O pré-molar ainda está na posição. E esse fio, como é um fio bem elástico, é o fio de nitinol. Esse fio, o que ele faz? Ele foi buscar o canino lá em cima. Então ele trouxe o canino para baixo. Então o fio ele consegue chegar até lá em cima, porque ele é bem flexível. O canino já começou então a vir para o seu espaço normal. Veja que à medida que o canino ele vem para a sua posição, vai faltando espaço aqui para o lateral. Quando o canino entrar aqui na posição dele, esse lateral vai estar lingualizado, como aqui, por exemplo, olha. Então, os laterais, eles vão se lingualizando à medida que os caninos vão se posicionando. Olha aqui nessa vista aqui, os laterais bem lingualizados. Na parte inferior, a gente já pode verificar que aquele incisivo, o 42, que estava lingualizado e que a gente colocou uma mola de secção aberta aqui para jogar esse dente para vestibular, já está posicionado. Então a parte inferior já está assim alinhada e nivelada. Então aqui vejam que já foi extraído então o 14 e o 24, os primeiros pré-superiores, do lado direito e do lado esquerdo. Então a paciente continua usando a grade. Veja que esse espaço aqui já diminuiu bastante. E foi colocado então aqui em cada lateral uma mola de secção aberta, que é a mola de compressão. Então essa mola, gente, ela é colocada passando dentro do fio. Então nós temos uma aula que explica direitinho. Ela passa dentro do fio, ela tem um comprimento maior que o espaço. Então se o espaço é esse aqui, ela vem daqui até aqui mais ou menos. Então ela entra comprimida nesse espaço. Então a tendência é forçar esse incisivo para a mesial e o canino para a distal, arrumando espaço aqui para o lateral. Do outro lado, a mesma coisa. Durante o tratamento, então, a gente usou os elásticos em caixa na parte anterior, o elástico 1/4, médio. Então, esses elásticos ficaram presos aqui nesses ganchos superior e inferior, fazendo então aqui um quadrado para fazer com que houvesse, além da grade, houvesse então os elásticos forçando aqui esta mordida aberta. Veja aqui que a mola de secção aberta ela já foi removida, porque o espaço já estava bem grande, então não havia necessidade de manter a mola, porque geralmente a gente mantém a mola quando o dente está vestibularizado, porque se eu remover a mola, o que acontece? Esse dente ele começa a vestibularizar, mas aqui vai fechar, porque o elastique ele fica preso aqui no canino, no central.
e um elo aqui no lateral. Então a tendência é esse dente aqui distalizar, esse aqui mesializar com a elastique. Então a gente mantém a mola. Então eu mantive a mola durante um tempo. A hora que eu percebi que o espaço já estava grande, então eu removi a mola e coloquei, né, troquei o fio que antes era de níquel cromo 0,16, eu passei para um fio de nitinol número 12 superior. Então aí esse dente ele vem tranquilamente. Ele vem porque esse fio ele vem buscar o dente aqui, ó. E como ele é um fio de nitinol, ele tem memória, ele não se deforma. Então é um fio muito bom, excelente. Aqui vocês estão vendo a paciente, ela já está com os dentes praticamente alinhados e nivelados. Vejo aqui a mordida aberta, que antes era uma mordida aberta bem pronunciada, ela já se fechou praticamente. Ela tem aqui na borda incisal um desgaste dos incisivos superiores. Aqui, vejam que eu tive que fazer a retração da bateria anterior, inferior, porque tinha um espaçozinho aqui entre o canino e o primeiro premolar. Então esse espaço então foi fechando gradativamente com a ação do elastique corrente, que foi colocado tanto do lado direito como do lado esquerdo. Muito bem. Quando chegou-se então num ponto em que a paciente estava quase que articulando anteriormente e posteriormente, a gente percebeu que esta mordida estava topo a topo, porque fechou a mordida. Só que como era uma mordida esquelética, essa mordida ela ficou topo a topo. A gente utilizou aqui um elástico também de classe 2, que vem aqui do gancho do canino inferior para o tubo do molar superior, do primeiro molar. Então esse elástico de classe 2, o que ele faz? Ele puxa a mandíbula para trás e joga a maxila para frente. Então ele faz a retrusão da mandíbula e a protrusão da maxila. Então esse elástico 1/4 de classe 2, a gente dá um pacotinho para o paciente, a gente coloca lá uns 35 elásticos e pede para o paciente trocar a cada 2 dias. Então ele tira esses elásticos e troca por outros. Esses elásticos estão mantidos na boca durante 24 horas. Eles só são removidos para o paciente mastigar alguma coisa, quando for almoçar, jantar, comer um lanche. Quando for beber algum líquido, não precisa tirar. Mas o paciente vai ficar com esses elásticos de manhã, à tarde e à noite. Inclusive vai dormir com esses elásticos aí. E quanto mais ele falar, melhor. Porque ele abrindo a boca, o elástico ele estica e força mais essa ação de jogar a mandíbula para trás e a maxila para adiante. Aqui já houve uma correção dessa mordida topo a topo. Então nós estamos aqui numa fase de alinhamento e nivelamento final. Veja que o paciente ele está mordendo melhor do lado direito que do lado esquerdo. Porque, como era uma mordida aberta esquelética, caso com extração de premolares, uma maloclusão, porque tinha os dentes caninos totalmente ectópicos, fora da sua posição normal, os laterais lingualizados, o inferior mesma coisa. Então no final do tratamento, o que acontece? A gente coloca, força a mandíbula em relação cêntrica, o paciente morde direitinho. Mas quando ele morde normalmente, naturalmente, aí que acontece? Um lado fica um pouquinho mais aberto do que o outro.
Então, quando foi removido o aparelho dessa paciente, então eu encaminhei para um protesista. Aí lá foi feito um trabalho, tudo bem, tudo certinho. Aí, quando ela voltou para mim, eu olhei, vi que estava tudo em ordem. Aqui foi feita então a placa de Hawley. Então está aqui a placa de Hawley, tem aqui os grampos de Adams, grampos auxiliares, e aqui o arco vestibular de Hawley. Veja aqui que o arco superior, que antes era um arco atrésico, ele está bem circunscrito. Então aqui você está vendo o lado direito, lado esquerdo. Então os dentes bem alinhados, nivelados. E olha aqui, quando ela mordia, ficava aqui, né, um pequeno espaço do lado esquerdo. Mas isso foi solucionado posteriormente. Aqui a paciente, numa vista anterior, quando ela morde aqui, ela morde o grampo, então levanta um pouquinho aqui na região anterior e posterior. Aqui nós estamos vendo o início e o término do nosso tratamento. Veja aqui o modelo superior e inferior, para a gente verificar aqui os caninos bem vestibularizados e bem para cima, os laterais lingualizados, esse aqui também lingualizado, e um ligeiro apinhamento na parte inferior. Então veja aqui, a maxila estava atrésica, e depois veja aqui a diferença que ficou no final do tratamento. Então o disjuntor de Haas, eu volto a repetir, ele foi colocado, ele foi instalado justamente para a gente arrumar espaço, porque aumentando o perímetro do arco, nós vamos arrumar espaço para colocar os dentes em posição. Mesmo assim, nessa paciente, houve a necessidade da extração dos primeiros pré-superiores. Os inferiores, não houve a necessidade de extração. Então nós temos aqui a placa de Hawley superior e aqui o 3x3, de canino a canino. Então, gente, é muito comum o aluno perguntar: professor, quando se extrai os pré-superiores, obrigatoriamente nós temos que extrair os inferiores? Não, de forma alguma. Se na parte inferior não houver necessidade de extração, se tem espaço, se é pouca coisa que tem que movimentar, então não há necessidade. Porque se for extrair a parte inferior só porque o superior foi extraído, por exemplo, neste caso, o que vai acontecer? Vai ficar um espaço muito grande aqui. Depois que a gente alinhar aqui na parte anterior, vai ficar um espaço muito grande, onde nós removemos o pré-molar, ou os pré-molares inferiores. Então não houve necessidade. Aí como é que nós vamos fechar esse espaço aí? Se fechar esse espaço, aí o paciente vai ficar uma classe 2. A mandíbula vai ficar muito retraída e a maxila protruída. Então não é necessário fazer a extração dos inferiores. Então, gente, caso com extração, nós podemos extrair de um lado só um dente ou dois, podemos extrair 3 ou às vezes 4. Tem que fazer um bom planejamento, claro, porque se a gente extrair um dente só, sem necessidade, vai haver um desvio da linha média, porque aí os dentes vão migrar para o lado que foi extraído, lá o pré-molar. Claro que aqui foi feita a cefalometria, análise da USP, então foi feito um planejamento. Então o paciente tirou radiografia panorâmica, teleradiografia, então foi feito a cefalometria desse paciente, para a gente ver a relação da maxila com a mandíbula, com a base do crânio, a inclinação dos incisivos e tudo mais. Então aqui nesta figura, nós estamos vendo aqui o início do tratamento. Veja aqui como estava antes e depois. Uma vista do lado direito e lado esquerdo. Uma vista superior
e inferior. E isto aqui foi corrigido posteriormente no ajuste oclusal. Muito bem, pessoal. Então nós vimos um caso assim clínico que deu muito trabalho esse caso aí. Até a próxima.